sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de redação e nós vamos corrigir a atividade de Desvendando os Segredos do Texto. Essa atividade está na página 260 do livro de língua portuguesa. Vamos começar? Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. Por que James Cameron veio para o Brasil? Para protestar contra a construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Segunda questão. Quais foram as respostas que o autor utilizou para responder à pergunta feita no título do artigo? A celebridade serve para dar um cunho de autoridade com base na experiência a uma determinada opinião. Impõe respeito. A celebridade serve também para pautar a mídia, influenciar e mobilizar a opinião pública em volta dessa mesma opinião. Impõe atenção. Terceira questão. Transcreva do segundo parágrafo do texto um argumento que o autor utiliza para desqualificar a opinião de James Cameron sobre a construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. James Cameron não é especialista em ecologia, hidroelétricas ou mesmo Amazônia. Quarta questão. Segundo as ideias apresentadas no texto, a presença de James Cameron em Belo Monte impôs respeito ou atenção? A presença de James Cameron impõe atenção. Quinta questão. No primeiro parágrafo do texto, o autor afirma que o cineasta James Cameron murmurava: Washington precisa saber disso. O que o cineasta quis dizer com essa afirmação? Ele quis dizer que o governo dos Estados Unidos precisa tomar conhecimento da construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Sexta questão. Qual é a opinião de Cameron sobre os destinos da Amazônia? Para ele, os destinos da Amazônia não são de responsabilidade do Brasil, mas de todo o mundo. Sétima questão. Na construção de nossos textos, orais ou escritos, sempre utilizamos outros textos anteriores que lemos ou ouvimos em algum lugar. Esses textos são coletados de nossa mente ao longo da vida e compõem nosso conhecimento de mundo. Essa relação entre um texto e outro é chamada de intertextualidade. Assim, quando um texto cita outro diretamente, está fazendo uso desse recurso linguístico. No 10º parágrafo do artigo, para que serve a celebridade, o autor faz uso da intertextualidade para citar qual texto? Ele cita o artigo A Internacionalização do Mundo, de Cristóvão Buarque. Oitava questão. O autor é contra ou a favor das ideias apresentadas no texto de Cristóvão Buarque? O autor é a favor. Nona questão. Analisando as ideias apresentadas no texto e, particularmente, o último parágrafo, para o autor, como as celebridades deveriam se comportar quando perguntadas sobre algo que desconhecem? Para o autor, elas não deveriam opinar. 10ª questão. Como vimos, em um texto argumentativo, os argumentos devem ser apoiados em informações. Dessa forma, eles ganham força, o que dificulta a contra-argumentação. Isto é, argumentos contrários à opinião defendida. Para entender isso na prática, leia o texto abaixo e responda às questões. A usina de Belo Monte não deve ser construída porque ela não vai gerar qualquer benefício à sociedade. Além disso,
o cineasta James Cameron também é contra a construção. Se as obras continuarem, esta será a primeira usina hidroelétrica do país, que não tem tecnologia para administrá-la. Letra A. Qual a opinião defendida pelo autor? O autor defende que a usina hidroelétrica de Belo Monte não deve ser construída. Letra B. Que argumentos ele utiliza para justificar a sua opinião? A usina hidroelétrica de Belo Monte não trará benefícios para a sociedade. O cineasta James Cameron é contra a construção. O Brasil não tem tecnologia suficiente para administrá-la. Letra C. Apresente contra-argumentos para essas justificativas. Essa questão é uma questão de resposta pessoal, mas como sugestão, vocês podem colocar o seguinte: a usina hidroelétrica de Belo Monte trará ao menos um benefício para a sociedade, pois gerará energia. O cineasta James Cameron não é especialista no tema, pois sua opinião não tem valor. O Brasil dispõe de tecnologia suficiente para administrá-la, pois já existem várias usinas desse tipo em atividade no país. As questões da página 279 são questões para que vocês reflitam e opinem. Então, são questões pessoais. Além disso, tem alguns vídeos que podem ser acessados pelo YouTube. Então, essas questões são questões complementares para vocês aprenderem um pouco mais sobre o artigo de opinião. A atividade que vocês deverão fazer a respeito desta aula está nas páginas 287 e 288. Então, façam a atividade e até a próxima aula.